Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos resolver a última sessão de exercícios para o teste, que são os exercícios da página 128, 22 e 23, 121, perdão, 22 e 23, do nosso livro do Elo Walter Newton. Então a gente começa aqui, são associação de resistores em série e paralelo. Então começamos aqui pelo exercício número 7. O número 7 é um exercício teórico, tá? É só nós observarmos aqui o tipo de associação. Então, aqui a gente tem uma pilha e aqui duas lâmpadas. Então, ele fala, considere associações a seguir. Beleza, está aqui uma associação, está aqui a segunda associação. Ok, responda. Como estão associadas as lâmpadas? Nesse primeiro caso, A e B. Né? Então, A e B, a letra A, a questão, se estão em série ou paralela, é você observar o seguinte, olha, que são os polos da pilha, né? Então, a corrente elétrica, ela sai aqui, sobe, entra aqui nesse lado da pilha, da lâmpada, essa primeira lâmpada, a lâmpada A, né? E aí passa dentro dessa lâmpada e essa mesma corrente segue o fluxo e passa aqui. Veja que tem um caminho para a corrente passar. Então, essas duas associações aqui, isso é uma característica, né, de uma associação em série, tá? Então, a primeira lâmpada, o primeiro conjunto, né, das duas lâmpadas, estão em série. É só observar mesmo. E aí, né, aqui tem uma modificação. Porque eu passei de novo, imagina que é o polo positivo da pilha e que o polo negativo. Então, a corrente sai daqui e chega aqui. Beleza. Quando a corrente elétrica sai aqui, ela chega aqui em cima e encontra um nó. Neste ponto, imagina como se fosse um caminho, né? Chegou aqui nessa encruzilhada, no trânsito falaríamos uma bifurcação em T, você encontra dois caminhos. Então, uma parte da corrente vai para o lado esquerdo, a outra parte vai para o lado direito. Então, a corrente se divide. Então, nesse caso, essas duas lâmpadas não estão em série, ou seja, elas estão em paralelo. Tá? Então, observar se a corrente é a mesma nas lâmpadas ou se é diferente é uma maneira de verificar se elas estão em série ou se elas estão em paralelo. O exercício 8, né, um exercício tranquilo, mas olha só. Em cada uma das associações ao lado, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, é para eu, letra A, letra B e letra C, determinar a resistência equivalente. A letra A é só observar, né? O início, quando ele fala pontos A e B, são os pontos que nós ligaríamos numa tomada, numa bateria. Então, aqui é o início do circuito e aqui o final, né? Então, na primeira associação, você tem dois resistores de 3 e 7 associados em série. Na associação em série, basta você somar as resistências, né? Os valores ali são 3 mais 7. Então, a resistência equivalente na letra A é igual a 10 ohm, ok? Na letra B, consequentemente, você tem uma associação em paralelo. Observe que os três resistores, 36, 12 e 1, estão ligados o início e o final no mesmo ponto. Então, esses três resistores estão associados em paralelo. Para uma associação em paralelo, nós somamos o inverso das resistências. Então, nós teremos que 1 sobre a resistência equivalente será igual a 1 sobre R1, só que eu já vou colocar o valor direto, que é 36, mais 1 sobre R2, que é 12, mais 1 sobre o resistor 3, vamos colocar assim, que é 1. 36, 12 e 1. Pois bem, eu preciso de mais duas folhas, ok? E aí, o que a gente faz agora? A gente tenta resolver essa conta aqui, né? Então, você tira o mínimo de 36, 12 e 1, isso é igual a 36, e aí faz aqui, ó, 36 sobre 36 dá 1, vezes 1, 1. Mais. 36 dividido por 12 dá 3, vezes 1, 3. Mais 36 dividido por 1, 36, vezes 1, 36. Isto é igual, 1 mais 3, 4, 4 mais 36, 40. Você tem 40 sobre 36. Ou, nesse caso, a resistência equivalente
será igual a 40, né, que é o inverso. Oba, peraí. 36, ao contrário, 36 sobre 40. Pronto, aí você pode simplificar isso daí, né? Dividir, deixar na forma decimal também, isso fica a critério do cliente, tá? Isso dá um nono, que é igual a 0,9. Acho que é isso. Pronto. Tá aí a resistência equivalente no caso do item B. No caso do item C, nós temos uma associação mista de resistores. Então, eu vou desenhar a associação mista aqui. A associação mista, nós resolvemos ela por partes, né? Então, aqui eu tenho um resistor, eu vou conferir ali agora, mas é de 6 ohm. Aqui eu tenho um outro resistor, também de 6 ohm. E aqui na sequência, eu tenho um outro resistor, valor acho que é 2 ohm. Tá aqui, a minha associação é essa daqui. Numa associação mista, você não resolve direto como nos casos anteriores. Você tem que resolver por partes, tem que identificar resistores ou que estão em série ou que estão em paralelo. Então, olha só, se nós observarmos esses dois primeiros resistores aqui, eles estão ligados no mesmo ponto. Aqui, ó. São dois resistores que estão ligados, portanto, em paralelo. Aí, o que eu faço? Se eu chamar isso aqui de A, esse ponto aqui seria, sei lá, X. Eu resolvo a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto X. Nesse caso, são dois resistores em paralelo. Aí, como eles são iguais, a gente pode simplesmente fazer assim, chamar de R', que é pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade de resistores, que são dois. Isso pelo fato deles serem iguais. Isso é igual a 3 ohm. Minha sugestão, por mais simples que seja o exercício, desenhe o circuito novamente. Então, por que eu marquei ali os pontos A e B? Porque agora eu vou desenhar o circuito. Aqui eu tinha um ponto A, né? Aqui eu tinha um ponto X. No lugar desses dois resistores aqui, cada um de 6 ohm, eu vou colocar um único resistor neste valor de 3 ohm. Está aqui um único resistor de 3 ohm. E aí esse bacana que está aqui, né? Eu repito, coloco ele aqui novamente porque eu não trabalhei com ele ainda. Ele chega até o ponto B, é o resistor de 2 ohm. E aí, quando você faz isso, né, você consegue visualizar como é que ficou esse novo resistor, que entrou no lugar dos dois anteriores, com o restante do circuito. Neste caso, só tem um resistor. E fica nítido que os dois estão em série, como seria o caso da letra A. E aí, nesse caso, nós temos que a resistência equivalente é simplesmente 3 mais 2. Resistência em série, basta você somar. Então, aqui você tem uma resistência igual a 5 ohm. Pronto. Tá aí, então, resolvemos o problema número 8. Vamos para o problema número 9. Problema número 9. O problema número 9 é um problema teórico, né? Teórico, assim como o número 11. O problema número 9 é o seguinte, olha. Com relação à associação de resistores em série, indique a alternativa incorreta. A alternativa está errada. Então, em relação à associação em série, a gente pode fazer um salto quântico aqui, que na frente pergunta da associação em paralelo. Depois a gente volta no número 10. A resistência equivalente à da associação é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. Está certo? Porque você está somando uma resistência em série. A intensidade de corrente elétrica é igual em todos os resistores. Só tem um caminho para passar, a corrente é a mesma. Está certa também. A associação das tensões, a soma das tensões nos terminais dos resistores componentes é igual à tensão nos terminais de associação, também está correto. Bom, se essa aqui está correta, automaticamente essa aqui está errada. A tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores. Não, né? Porque se as resistências forem diferentes, as tensões em cada resistor vai diferir também. Então, a opção incorreta é a letra D. Então, número 9, a opção incorreta é a letra D. Com o número 11, segue a mesma pegada
Isso é sobre associação em paralelo. A gente dá um pulo aqui para o número 11, depois a gente volta no número 10. O número 11 é o seguinte, olha. Com relação à associação de resistores em paralelo, de novo, indique a incorreta. Então, vamos lá. A resistência equivalente da associação é sempre menor que da associação de qualquer um desses componentes. Isso também está certo que você soma, como a gente viu aqui, né, o inverso das resistências. Então, aqui a gente tem até um exemplo numérico, né? Uma é 36, outra é 2 e outra é 1. Nós somamos a resistência e deu um valor inferior a 1. As intensidades das correntes elétricas nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores, correto? Né? Porque a corrente ela vai se dividir. A tensão é a mesma em todos os resistores. Então, a corrente ela seria dada por U sobre R. Então, o I é inversamente à resistência. Tá? A corrente procura o caminho de menor resistência, vai passar mais corrente onde a resistência for menor. A tensão é necessariamente igual em todos os resistores, sim, porque a tomada é ligada nos dois pontos. E aí aquela história, né? Se essa daqui estava certa, essa aqui vai estar errada. A resistência equivalente à associação é sempre dada pelo quociente do produto. Ah, não diverge exatamente, mas está errada porque é sempre dada pelo quociente do produto de todas as resistências. Isso aqui só vale para 2 resistores, ok? Caso contrário, você tem que somar o inverso das resistências. Então, também a número 11 é a letra D. E agora a gente volta lá no número 10, nós pulamos, né? O número 10 é o seguinte. Opa, aqui eu estava na 12. O número 10 é o seguinte. No circuito, é um exercício simplinho de associação de série, né? Mas vale a pena aqui. No trecho do circuito, temos I igual a 2 ampere. Então, beleza. A corrente em série é a mesma. Então, onde eu precisar da corrente, usarei esse valor aqui, ó, I igual a 2 ampere. E U, né? Só que o U ali é em cima de um resistor específico, ok? Que segundo o resistor ali é igual a 100 volts. Pronto. U é a diferença de potencial em cima desse bacana aqui. Calcule, falar em bacana aqui, a resistência desse bacana e o linha, onde o linha é a tensão em cima do resistor de 21. Tá? Então eu quero calcular a resistência do segundo resistor que aparece na sequência e a diferença de potencial do terceiro resistor, que está na sequência ali. Pois bem, então vamos lá. No caso desse camarada aqui, eu sei a corrente que passa aqui, né? E sei a tensão em cima desse cara. Então, descobrir a resistência ali não é tão complicado. A gente vai pegar aqui a própria definição de resistência. Diferença de potencial sobre a corrente. Como a diferença de potencial foi dada para mim, isso aqui é 100, e a corrente é a corrente que passa em todos os resistores, porque eles estão associados em série, 2 ampere. Então, nós temos uma resistência igual a 50 ohm. E o linha na sequência, né? Se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar em x, o linha será R3, o terceiro resistor, vezes a corrente. Aí eu vou voltar aqui, né? Qual é o valor da terceira resistência? 20 ohm. Então, eu tenho a terceira resistência que apareceu na sequência 20. A corrente é a mesma, 2 ampere. Então, a diferença de potencial em cima do terceiro resistor, 40 volts. Pronto. Tá aí o exercício número 10 também resolvido. E aí nós vamos para o 11? Não, vamos para o 12. 12 talvez dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Exercício 12. Vamos deixar a cor azul aqui mesmo, até bacaninha, né? Então, como é que é o exercício 12? O exercício 12 é o seguinte. Um cafezinho aqui com moreno. Muito bom. O exercício 12 é o seguinte. Sendo I igual a 8 ampere, observe que I é a corrente que sai aqui dos dois resistores, hein? Então, I é a corrente total do circuito igual a 8 ampere. Calcule as intensidades das correntes I1 e I2 na associação de resistores a seguir. Então, eu tenho que descobrir quem é I1
né? Interrogação. E 2, interrogação. Talvez a gente tenha que pensar um pouquinho aqui, mas olha só. O que acontece? Esses dois resistores estão associados em paralelo. Como eles estão em paralelo, né? A tensão que atua sobre eles ela é igual. Então, eu tenho que descobrir qual é a tensão entre esses dois pontos. Para eu descobrir essa tensão, o que eu posso fazer? Calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores. Como são dois resistores, você pode fazer assim, ó, isso aqui só vale para 2, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que é uma consequência de somar o inverso das resistências de dois resistores. Então, nós teríamos 18 vezes 6, e aqui nesse caso, talvez, do ponto de vista operacional, fosse até mais simples fazer a soma dos inversos, tá? Mas, enfim, começamos por esse caminho, 18 vezes 6, 108 dividido por 18 mais 6. Isso aí deu 4,5. Não fiz nenhuma conta errada, tá aqui, 4,5. Bom, portanto, a diferença de potencial em cima desses dois resistores é essa resistência equivalente vezes a corrente que passa em cima deles, que é aquela corrente de 8 amperes. Né? Então, nós temos 4,5 vezes 8. Isto é igual a 36 volts. Agora, olha só. Com essa diferença de potencial, eu consigo calcular a corrente em cima de cada um. Então, eu tenho a corrente I1 sendo, né, a diferença de potencial que é a mesma sobre a resistência 1, ou seja, 36 sobre 18, que é a primeira resistência. No dobro da outra aqui, isso aqui é igual a 2 amperes. E 2 eu posso descobrir do mesmo jeito, embora eu já possa determinar o valor, né? Porque a corrente total é 8. Então, passa 6 aqui em cima, perdão, passa 2 aqui em cima, obrigatoriamente esse cara tem que dar 6. Mas a gente pode simplesmente fazer aqui U sobre R2. No caso, 36, o segundo resistor vale 6, né? 36 dividido por 6, como nós tínhamos previsto, 6 amperes. Tá aí o exercício número 12, então. Ok? Vamos para o 13. O objetivo que hoje é chegar até pelo menos o 19, 18. Uma coisa aqui nessa rota. Tem uns dois teóricos aqui no meio do caminho que facilita a nossa vida, porque papum. Então, olha só. Muito bem. Tá até o 19 aqui, o 18 a gente deixa de gruja aí. Também facinho. O número 13 ele é o seguinte, ó. Deseja-se montar um aquecedor elétrico de imersão, um ebulidor, né? Que será ligado a uma tomada em que a DDP é constante. Para isso, dispõe-se de 3 resistores, um de 30, um de 20 e outro de 10 ohm. Poderia até anotar os valores dele? Bom, podemos anotar, então anotaremos. Né? Então, na sequência, a resistência é igual à primeira 30 ohm, a segunda 20 ohm e a terceira resistência 10 ohm. Beleza. Para o aquecedor ter a máxima potência, deve-se usar, aí temos as opções aqui, ó. O que acontece? Para a potência ser maior, a potência ela é dada pela diferença de potencial, que é a constante da casa, vamos colocar assim, né? Sobre a resistência, então é U ao quadrado sobre R. Como esse U ele é constante, então não importa se eu colocar os 3 em série, os 3 em paralelo, eu vou ter o U constante. O maior valor de potência será quando eu tiver o menor valor de resistência. Se eu fosse usar apenas uma resistência, né, eu tenho uma possibilidade, então seria a resistência 3 ohms. Só que, né, eu posso usar apenas um resistor, seria o resistor 3, né, de 10 ohms. Seria a letra A, a opção. Só que eu posso fazer uma associação também. E nós respondemos aqui atrás uma situação que é a seguinte. Quando os resistores são ligados em paralelo, o valor da resistência equivalente ele é menor que o valor dos resistores que estão associados em paralelo. Então, eu vou conseguir o menor valor de R e, consequentemente, o máximo valor de P quando eu associar esses três caras, 30, 20 e 10, em paralelo. Posso até fazer a conta se eu quiser, né?
Não vou fazer para a gente não perder tempo. Logo, a potência máxima será quando os três estiverem associados em paralelo. Então, nós temos como opção a letra D de dado aqui, ó. Continuando aqui em cima, o 14 também é um exercício teórico, que a gente tem que fazer uma análise ali, né? Mas também é um exercício teórico. O 14 ele é o seguinte. A figura representa esquematicamente a parte elétrica de um chuveiro, cuja chave oferece três opções: desligado, desligado, verão, inverno. Né? É isso. Beleza? Associe essas opções às possíveis posições A, B e C. Então, aquele chuveiro clássico, né? Você tem três botões, você coloca aqui, aqui e aqui. Beleza? De novo, né? Aí vamos nos perguntar, o que acontece, por exemplo, quando eu ligar essa chave na posição B? Quando eu ligar para o posição B, o circuito não tem contato, nem aqui, nem aqui. Então, o circuito está aberto. Né? Se falar que o circuito está aberto, significa dizer que não vai passar corrente aqui pelo circuito. Se não vai passar corrente pelo circuito, nesta posição do meio ou na posição B, o chuveiro está desligado. Agora nós vamos fazer um raciocínio. A gente vai usar alguma coisa que nós usamos no exercício 13 e vamos usar essa expressão para pensar novamente. Bom, o que eu imagino, né? Que no verão eu não preciso da água tão quente assim. Então, seria uma água morna, né? Alguma coisa nessa rota. Então, usando o mesmo raciocínio anterior, né? A diferença de potencial é a mesma. Quando que eu vou ter uma potência não tão alta assim? Ou qual seria o maior valor de potência? Né? Que eu quero ele mais quente no inverno do que no verão, teoricamente, certo? Então, para eu ter uma temperatura menor, eu preciso de uma potência menor, né? Para eu ter uma potência menor, esse cara tem que ter uma resistência maior. Olhando aqui para o nosso circuito, quando que a resistência vai ser maior? Quando eu ligar na chave B, porque quando eu ligar na chave B, ou perdão, na posição C, na posição C a corrente elétrica vai vir aqui, ó, vai descer e vai passar em cima do resistor 2 e em cima do resistor 1. Esses dois estão associados em série. Ele não vai vir para cá porque aqui está aberto, né? Porque a chave está ligada aqui. Então, quando dois resistores estão em série, a resistência do circuito é maior porque você soma essas resistências, né? Então, esse cara, ele será maior, esse cara, a potência será menor quanto maior for esse cara. E esse cara será maior na posição C. Certo? Consequentemente, né, quando a resistência é menor, a potência é maior e a resistência vai ser menor se ele passar em cima de uma só. A chave vem aqui, passou só em cima de R1, que aí fecha o circuito. Tá aí o exercício 14 também, um exercício teórico que a gente faz uma análise, né? Continuando aqui, agora temos exercício, talvez uma continha, facinho. Esse exercício aqui, inclusive, tem um exercício muito parecido com ele no Enem. Então, às vezes a gente olha para o exercício assim, grandão, né? A gente toma um susto, né? Mas ele é tranquilo, olha só. Considere o circuito em que L significa lâmpada, então eu tenho 1, 2, 3, 4 lâmpadas. F significa ferro de passar roupa, 1, 2 ferros de passar roupa. E T significa televisor, tem uma TV só. Junto a cada elemento estão seus valores nominais, então, o valor de potência e diferença de potencial, tensão, watt, volt. Pois bem, aqui tem a tensão da casa, né, 200 volts, aqui tem um fusível para proteger o circuito. Falar em fusível, determine a máxima corrente que passará pelo fusível em condições normais de funcionamento. Então, o que acontece? Para eu determinar essa corrente, eu vou fazer o seguinte, letra A, eu tenho que determinar essa corrente aí. Para eu determinar essa corrente, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a corrente em cada elemento desse daqui, né?
Porque a corrente máxima é quando eu ligar todo mundo junto. Então, são 4 cômodos. Liguei a lâmpada de todo mundo, liguei os 2 ferros, liguei a TV. Aí eu calculo a corrente de cada elemento desse. No caso da lâmpada, por exemplo, e o cálculo da corrente será igual em todos os instrumentos, tá? No caso da lâmpada, por exemplo, se eu vou pegar a mesma expressão aqui, ó, potência, porque eu tenho um valor de potência, eu preciso calcular a corrente, colocar aqui EL da lâmpada, né, vezes a tensão. A potência da lâmpada é de 100 watts. Então, nós temos aqui 100, que é igual à corrente da lâmpada, vezes a diferença de potencial, que é 200. A gente pode voltar lá, mas é 200. Então, nós temos que a corrente em cada lâmpada será igual a 100 dividido por 200. Isso daqui dá meio ampere. Oba, espera aí um pouquinho. Agora sim, meio ampere. Isso para cada lâmpada. Agora, eu faço para o ferro. Eu volto aqui, né? Ferro. Para o ferro, nós vamos fazer a mesma operação, né? Então, a potência será igual à corrente que vai passar no ferro vezes a diferença de potencial. De novo, agora a potência do ferro é maior, né? Cadê? Aqui são as lâmpadas. Ferro, 1000 watts. Ferro consome energia pra caramba, hein, bicho? Então, aqui ó, você tem 1000 watts. 1000. Que é igual a corrente que vai passar no ferro vezes 200, que é a tensão, que todo mundo é ligado. Nesse caso, nós teremos 1000 dividido por 200, 10 por 2, que é igual a 5 amperes. E por último, temos o televisor, né? Temos o televisor. No caso do televisor, bom, mesma operação, I, TV vezes U. Só que a tensão, a potência do televisor é de 400 watts. Então, que você tem 400, que é igual a I da tensão, vezes 200. E aí você tem que a corrente na TV será igual a 2 amperes. Qual que será a corrente máxima? Só que olha só, tem um detalhe. A TV é uma só, então é 2 amperes. Ok. A lâmpada são 4. Então você tem 4 vezes meio, ou seja, 2 amperes. O ferro são 2. Então a tensão corrente total do ferro, 10 amperes. A TV é uma só. Então a corrente total é a soma de todas, que vai passando, portanto, no fusível, é a soma de todos aqueles ali. 2 amperes, porque são 4 lâmpadas, mais 10 amperes, porque são 2 ferros, mais 2 amperes é uma TV só. Isso eu vou ter uma corrente total, a corrente do fusível, como queira, igual a 14 amperes. Pronto. Tá aí, então, a letra A, né? Isso aqui é a letra A. Temos aqui uma letra B. A letra B é o seguinte: se todo o sistema funcionar durante 2 horas, então, aqui, se todo o sistema funcionar no intervalo de tempo de 2 horas, qual será o consumo de energia elétrica em kWh? Aí todo o sistema. Então, veja bem, eu quero saber qual é a energia elétrica, tá? Quero saber qual é a energia elétrica. Beleza. Essa energia elétrica, ela será dada pela potência de todo mundo vezes o intervalo de tempo, tá ligado? Que é de 2 horas. Essa potência de todo mundo, basta eu somar todos esses elementos aqui, ó. Então, veja bem, são 4 lâmpadas. 100 mais 100 mais 100, 400. Então, olha só. A potência será igual a 400, né, das lâmpadas, mais 2.000 do ferro, porque são 2 ferros, então tem aqui 1.000 mais 1.000, 2.000, mais 400 da TV. Isto é igual a 2.800 watts. Como ele quer em quilowatt-hora, isso aqui é 2,8 kW. Então, eu volto aqui. A energia elétrica, ele será 2,8
vezes 2. São 2 horas que tudo vai ficar ligado. Então, a energia elétrica será igual a 2 vezes 2,8, se não me engano, 5,6 kWh. Tá aí. Então, portanto, o problema número 15 resolvido. Vamos continuar a sequência aqui. Vamos para 16. O 16 é o seguinte, vamos lá. Os terminais de um cordão de 20 lâmpadas iguais. Então, eu tenho 20 lâmpadas iguais, né? 20 lâmpadas e todas elas são iguais. Ok. Associadas em série estão ligadas em uma tomada de 120 volts. Então, todo mundo, as 20 lâmpadas, estão ligadas a uma tomada de 120 volts. Acho que ele fala aqui que elas estão em série, ó. Estão em série, ok? Muito bem. E cada lâmpada funciona com potência igual a 5 watts. Então, cada lâmpada, a potência de cada uma delas é igual a 5 watts. Uma dessas lâmpadas queimou e, em seu lugar, será colocado um pedaço de fio de nicromo. Calcule a resistência desse fio. Vamos lá, tem uma condição ali, calma, papai. Tem uma condição ali, né? Calcule a resistência desse fio para que as demais lâmpadas continuem operando sem alteração de potência e, portanto, de brilho. Então, todas as 19 lâmpadas terão que continuar com 5 watts de potência. Vamos lá. E aí, o que acontece, né? Então, eu tenho que passar a mesma corrente em todas as lâmpadas. Então, o que acontece? Qual é a corrente que passa em cada lâmpada? Não, vamos lá. De uma maneira simplória, para eu calcular a resistência desse fio de nicrômio, eu preciso saber a diferença de potencial em cima dele sobre a corrente que passa em cima dele. Então, eu preciso saber qual é a corrente que passa no fio. Como todas as lâmpadas estão associadas em série, para eu calcular essa corrente, eu faço o seguinte, né? A corrente que passa em cima de cada lâmpada. Então, veja bem, são 20 lâmpadas iguais. Então, a diferença de potencial em cada lâmpada é a diferença de potencial total sobre 20, porque são 20 lâmpadas, né? Então, você tem 120 que se divide para todas elas. Então, isso aqui é 120 sobre 20. A diferença de potencial em cada lâmpada é de 6 volts. Qual é o valor da corrente de cada lâmpada? A corrente de cada lâmpada a gente pode pegar aqui, ó, e fazer I vezes U. A potência de cada lâmpada é 5. O I eu não sei, né? E a diferença de potencial que eu acabei de encontrar é 6. Então, nós temos que a corrente será 5/6 de ampere, ok? Então, tá aí a corrente em cima de cada lâmpada. Como eu já sei a corrente, eu volto aqui para calcular a resistência do fio de nicrômio. Então, eu vou sobrar 6 volts para ele, sobre a corrente, que é 5/6. Portanto, essa resistência será igual. Repete o primeiro, né? Assim, e multiplica pelo inverso do segundo. Portanto, essa resistência será igual a 36 sobre 5 ohm. Portanto, essa resistência, se fizer a conta aí, eu acredito que vai dar 7,2 ohm. Tá aí. Exercício 16 resolvido. 17, acho que 17 até cabe aqui, não sei. Veremos agora. Vou pegar a sequência aqui e fazer o 17. O 17 é o seguinte, olha só. 17 é o seguinte, muito bom. Aqui, ó. Deixa eu fazer esse circuito aqui que talvez eu precise, né? Aqui eu tenho uma lâmpada, vou colocar como se fosse um resistor. Aqui eu tenho uma chave que no primeiro momento está aberta e aqui eu tenho uma outra lâmpada. E aqui eu tenho uma segunda lâmpada. Ok. Então aqui lâmpada 1, lâmpada 3, lâmpada 2. Beleza.
né? É isso aqui? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. 3 lâmpadas iguais. Se tivesse que representar as resistências, então, colocaria que cada lâmpada aqui tem uma resistência R. R, R, R. São associadas, e os terminais A e B da associação são submetidos a uma DDP constante U. Então, esse cara aqui, né, vou ligar numa tomada, diferença de potencial em cima deles, U. Suficiente para que as lâmpadas acendam. Inicialmente, a chave está aberta. Então, quer dizer, inicialmente, essa lâmpada está fora do circuito. Inicialmente, o meu circuito ele é assim. Ó. Inicialmente, eu tenho a primeira lâmpada aqui, e é como se aquela terceira lâmpada ali não existisse. Então, eu tenho isso aqui, ó. Lâmpada 1, lâmpada 2. Pronto. O que acontece com o brilho das lâmpadas... Opa, perdão. E a chave está aberta, né? Fechando-se a chave, o que acontece com o brilho das lâmpadas L1 e L2? Então, quer dizer, quando eu fecho essa chave aqui, eu coloco esse cara faz parte do circuito. Então, a corrente que passa no circuito muda. Por quê? Porque a resistência total do circuito vai mudar. Então, vamos lá. O que acontece? Com a chave aberta, essa primeira situação, você vai ter uma corrente que passa aqui, né? Chama de I1. E uma corrente que passa aqui, que é o mesmo I1. Né? Chama-se de 2, e 2 é igual a 1, porque nesse caso essas duas correntes estão em série. Qual que seria o valor dessa corrente? Essa corrente seria a diferença de potencial sobre a resistência equivalente do circuito. Essa corrente seria U, só que se eu chamar isso aqui de R, isso aqui de R, você tem que a corrente total seria 2Rs. Então, né, que a resistência total, perdão, seria 2Rs. Então, a corrente total do circuito seria isso daqui, né? Então, lembrando que a potência aqui vai ser esse R vezes I ao quadrado, né? Você teria o brilho das duas lâmpadas. Agora, com a lâmpada fechada, ou perdão, com a chave fechada, nosso circuito passa a ser isso aqui, né? A primeira lâmpada, a terceira lâmpada e a quarta lâmpada. Aí aqui temos L1, né? Quarta lâmpada, não sei porque eu falei quarta lâmpada, não. E aqui eu teria, vamos chamar de I', mas como é que ficaria esse I' aqui, né? Aí tem que fazer a conta aqui, ó. Porque o que acontece? Como esses dois caras aqui são R's, se eu calcular a resistência equivalente desse circuito aqui, como é que ficaria, né? Como esses dois estão em paralelo, R', que é a equivalência desses dois, é simplesmente R, o valor da resistência, dividido pela quantidade de resistores, R2. E como é que ficaria a resistência equivalente do circuito? Seria R da primeira lâmpada lá, né? Que ficariam em série com esses dois aqui. Lembrando que como aqui está em paralelo, a corrente que vai ver I1' aqui vai se dividir, ó. Eu vou ter I3' aqui e vou ter I2' aqui. Então, a resistência equivalente do meu circuito é R da primeira lâmpada mais R sobre 2 da segunda lâmpada. Isso daqui me dá 3R sobre 2. E como é que ficaria a corrente nova que passa em cima da primeira lâmpada lá? Seria a diferença de potencial sobre essa resistência equivalente, que será igual a U sobre 3 meios de R. Como é que faz essa conta? Repete o primeiro, U, e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui teria 2 terços vezes U sobre R. 2 terços é a mesma coisa que 0,67 U sobre R. Agora, vamos comparar com essa corrente que está aqui, ó, né? Porque aqui eu tinha esse I1 aqui, né? U sobre 2R. 1 sobre 2 é meio. Então, isso aqui é a mesma coisa, só para fazer a comparação, meio de U sobre R. Então, veja bem. Na segunda situação, a corrente que passa aqui em cima, I1, é 0,67 U sobre R. E aqui é meio U sobre R. Ou seja, se essa corrente aqui é maior,
a potência em cima dessa lâmpada, nessa segunda configuração, será maior que essa potência aqui. Logo, na segunda configuração, o brilho da primeira lâmpada aumenta. Ela vai ter maior potência, então o brilho vai ser maior. Já a segunda lâmpada, o que vai acontecer, né? A corrente que passa na segunda lâmpada é a mesma, I1 é igual a I2, que é meio U sobre R. Só que aqui, quando ela chega, ela se divide. Como essas duas lâmpadas são iguais, nesse caso aqui, I'2 é esse valor aqui dividido por 2, ou seja, 1/3, né? 2/3 dividido por 2 dá 1/3. 1/3 é a mesma coisa que 0,33, U sobre R. Aí, se você comparar, 0,33 é menor que 0,5. Então, se eu vou ter uma corrente menor, a potência aqui vai ser menor. E aí, esse brilho vai diminuir. Então, a lâmpada 2, o que acontece com o brilho dela? Diminui. Enquanto a lâmpada 1 aumenta, porque a corrente é maior, a lâmpada 2 diminui, porque a corrente em cima de L2 é menor, porque aqui você tem uma divisão das duas correntes, tá? Então, é um exercício meio que teórico, meio que com cálculo, né? Mas esse é o problema 17, certo? Bom, vamos lá, caminhando aqui para a gente fechar essa página. Vamos para o exercício 18, tá? O exercício 18. Talvez siga a mesma dinâmica, né? O exercício 18 ele é o seguinte, ó. Em duas lâmpadas de incandescência A e B encontramos, respectivamente, as seguintes inscrições: 60 watts, 115 volts. Então, eu tenho, né, a lâmpada A igual a 60 watts e 115 volts. E a lâmpada B, 100 watts e 115 volts. Ok. Essas lâmpadas são associadas em série. Papai, então, olha só. Nós temos aqui a lâmpada A, a lâmpada B. Elas são colocadas em série, RA e RB. E a diferença de potencial aqui... Vamos lá. Em série. E os terminais da associação são ligados a 115 volts. Então, aqui é 115 volts. Oba! Vamos ter aqui isso, um minutinho. Assim. Então, a tensão aqui para as duas lâmpadas é 115 volts. Então, elas não vão receber a mesma diferença de potencial, né? Qual delas iluminará melhor, né? Comparativamente. O que acontece? É um problema muito parecido com o anterior, né? Lembrando que numa associação em série, o que acontece? A corrente elétrica é a mesma no circuito, né? Então, qual que seria a potência irradiada pela lâmpada A? Né? Seria RA vezes I ao quadrado. E a potência da lâmpada B seria RA vezes RB, perdão, né? Vezes I ao quadrado. Muito bem. Beleza, já sei que a corrente é a mesma. Então, o que eu preciso saber? Quem tem maior resistência? Quem tiver maior resistência terá, portanto, maior potência. A resistência eu posso descobrir através dessa expressão. Posso até fazer a conta, mas talvez não seja nem necessário, porque olha só. Potência é igual a U ao quadrado sobre R, né? Eu quero saber a resistência. A resistência será... Aí você troca, né? U ao quadrado sobre P. Pois bem. Como a tensão é a mesma, 115 e 115, quem terá maior resistência? Quem tem menor potência quando funciona nas condições nominais, funcionando com 115 volts. Quem tem menor potência? A. Então, A tem uma potência de 60 watts, enquanto B 100. Então, quem vai ter maior? Olhando aqui, eu concluo que RA, portanto, é maior que RB.
Não concordo, não concordo. Então você faz a conta. Coloca 115 aqui, 60, descobre RA. Depois coloca 115 e 100 e descobre quanto que vai dar RB. Eu acho que é 220 para RA e 132 para RB. Depois tem que fazer, mas não precisa, né? É uma análise que você faz matemática. Se RA é maior que RB, você tem que a potência de A é maior que a potência de B. Então, né, a pergunta é quem brilhará mais nisso? E qual delas se iluminará melhor, comparativamente? A, né? Então, a lâmpada A, vou colocar assim. Como é meio que teórico também, a lâmpada A. Isso aí. E se estivessem associados em paralelo? Se fosse em paralelo, no caso do item B, aí seria o B, porque aí, em paralelo, as duas receberiam a mesma diferença de potencial. Como o B tem uma potência maior, então ele daria esta potência, né? Em paralelo, ele vai dar essa potência ligada nessa tensão. Essa potência vai ter um brilho maior. Então, na letra B, se eles estão ligados em paralelo, é B que me dá um brilho maior. Ok? Adverte que isso pode dar uma quebrada no padrão. E para fechar a loja, vou fazer o 19, como na página anterior. 19 facinho. Eu deixo o 20 para vocês brincarem aí, né? Não fica muito facinho. Facinho. O 20, o 19, eu acho que tem um negócio de um curto-circuito aqui, ó. Nos esquemas a seguir, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B, né? Então aqui começamos com esse tipo de coisa, vamos terminar com esse tipo de coisa. Só que aqui tem aquela coisa do curto-circuito. Então olha só, o que acontece com o item A, por exemplo? O item A princípio, você olha assim, né, você tem 3 resistores. Tem 3 resistores. Opa, saiu daqui da página. Ah, não, voltou aqui. Você tem 3 resistores, ó, né? Aqui está o ponto B, aqui está o ponto A. Só que aqui, então aqui é 50 ohm, colocar o valor das resistências. Aqui é 10 ohm e a última é 150 ohm. Aí você olha aqui, só que tem um detalhe pequeno que é o seguinte: no segundo resistor do meio aqui, ó, né, que aparece no meio do circuito, nós temos um fio ligando ele antes e depois. O que acontece aqui neste caso? Esse fio faz com que esse cara fique fora do circuito, né? Isso aqui é o que nós chamamos lá atrás de curto-circuito. Né? Curto-circuito justamente porque encurta o circuito, né? Esse cara fica menor. Se são 3 lâmpadas, por exemplo, essa lâmpada aqui, papai, está fora do circuito. Isso aqui não funciona, não acende, tá? E aí, a minha resistência equivalente é simplesmente... A resistência equivalente é simplesmente 50, porque aí fica os dois em série, né? Mais 150. No caso, 200 ohm, no caso do primeiro, da letra A. No caso da letra B, o que acontece no caso da letra B? No caso da letra B, eu tenho uma situação muito parecida, só que olha só. No caso da letra B, você tem uma chave aqui que vai colocar em curto. Só que essa chave está aberta. Como essa chave está aberta, esses dois resistores, esse circuito é o seguinte, sabe que está aberto. Então, um fio quebrado aqui, ó. Então, esse circuito é esse aqui, exatamente isso daqui, ó. Tá? São 2 resistores que estão associados desse jeito. Isso aqui 12 ohm, isso aqui 8 ohm. Então, esses dois camaradas estão ligados em paralelo. Em paralelo, basta você fazer aqui, papai, ó, paralelo. Como são 2, né, você pode fazer o produto, 12 vezes 8, sobre a soma, 12 mais 8. E aí você tem 12 vezes 8 dá 96, não, né? Isso, 96. 12 mais 8, 20, papai. E aí você tem a resistência equivalente igual a 4,8 ohm. Aí, a letra C, na verdade, é um complemento da letra B. A letra C é o seguinte, vou mostrar lá daqui a pouco, mas a letra C é o seguinte. A letra C, ele fecha a chave.
Quando ele fecha a chave, o que acontece, né? Você tem aqui o resistor de 12, ok. Você tem aqui o resistor de 8, ok. E aqui você tem a chave fechada, então você tem isso aqui, ó. Então isso aqui é 8, isso aqui é 12. Quando você fecha a chave, então imagina a corrente elétrica, vamos colocar assim entre aspas, né, um ser inteligente. Ela vai vir aqui, opa, aqui tem uma resistência. Aqui não tem, aqui também tem uma resistência, aqui não tem. Então a corrente vem e passa por fora desse circuito. Ou seja, se isso aqui são duas lâmpadas, essas duas lâmpadas estão fora do meu circuito, né? Então nesse caso aqui, é um fio de resistência nula. Não tem resistência equivalente, né? É um fio. Então a resistência aí é igual a zero. Ok? Tá aí. Dá uma olhada, tem algo muito parecido, nós já fizemos inclusive um exercício desse aqui no exemplo, e aqui é só uma questão teórica, tentem dar uma olhada, dar uma lida e entender esses exercícios aí, ok? Obrigado, boa tarde, boa noite.